Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre mais dois livros da Leonora Carrington, autora que eu resenhei recentemente, né? Esse Delícia, que foi A Corneta. E hoje eu vou falar de outros dois livros dela. Esse foi o primeiro que eu comprei, que foi Um Conto de Fadas Mexicano e Outras Histórias, que saiu pela editora Iluminuras. E que teve tradução de Dirce Valtric do Amarante. Eu vou falar dele depois. Primeiro eu vou falar desse, que foi o que eu li logo em seguida da Corneta. Logo em seguida não, assim, umas semaninhas depois. Que foi o Lá Embaixo, que é o diário que a Leonora escreveu quando esteve internada no sanatório. É um livro interessante para ler depois da Corneta, porque eles estão bem relacionados. Ele foi publicado pela editora Sem Cabeças. E ele teve tradução de Alexandre Barbosa de Souza, tá? Então eu vou começar falando desse, que é um livro que eu já sabia que ela tinha escrito, mas ele foi uma aquisição recente, né? A Corneta eu ganhei da editora Alfaguara, que é uma publicação recente também da editora. Esse aqui, se eu não me engano, é um livro de 2020. E quando eu fiz a resenha da Corneta, algumas pessoas, se eu não me engano, alguma leitora comentou no meu vídeo que tinha apreciado o livro mais, assim, eu amei a Corneta de todo modo, mas que tinha apreciado mais a Corneta depois que entendeu a relação que ele tinha com esse. E esse aqui já estava na minha fila porque esses textos, esses diários de sanatório me interessam, porque questões de saúde mental me interessam bastante, especialmente esses relatos, né? E esse livro, ele é muito impressionante, né? A Leonora Carrington, como eu falei lá no outro vídeo, né? Quem não viu o outro vídeo, eu vou falar assim um pouquinho sobre ela, né? Ela foi uma multiartista que morreu em 2011. Ela viveu ao longo de quase todo o século XX, né? Porque ela nasce em 1917 e ela é uma autora inglesa, uma artista inglesa, mas que viveu a maior parte da vida dela no México. E ela está associada ao surrealismo e ela foi pintora, escultora, escritora. Fez peças também, poemas, às vezes obras interdisciplinares, né, desenhos com poemas juntos, enfim. E esteve associada a vários artistas importantes. Ela teve um relacionamento com Max Ernst, né, que foi um expoente do surrealismo, e ela foi muito amiga da Remedios Varo. E ela também se casou com um artista húngaro, né, um fotógrafo húngaro. Quando ela conhece os surrealistas, ela é muito novinha, ela é considerada assim a última das artistas surrealistas, né, porque quando ela começa a se relacionar com Max Ernst, por exemplo, ele já tinha mais de 40 anos e ela tinha 19, né? Então ela acaba sendo ali uma das pessoas mais novas. E ela era filha de uma família aristocrática que ela acaba abandonando, né? Ela era filha de uma família bem rica, era a única filha de 4 filhos, ela tinha 3 irmãos, a família dela esperava que ela fizesse um bom casamento, ela teve aquele ritual de debutar, né, de ser apresentada à sociedade, o que foi para ela um horror, né? Ela sempre foi uma menina diferente. E essas experiências biográficas vão ser importantes para a obra dela, tanto literária quanto pictórica. E então ela não queria debutar, não queria casar, ela não queria ter aquela vida de burguesa, ela não se identificava com aquilo, mas muito desse universo da família dela vai estar na obra dela de algum modo. A mãe dela era irlandesa e transmitiu para ela não só muito de uma certa cultura católica, quanto de um certo folclore irlandês. E muito de histórias também que ela herdou, não só da mãe, quanto da preceptora dela. Histórias fantásticas. E a Leonora, ela vai ter toda uma influência de certa parte da literatura inglesa também. De uma literatura nonsense, como a do Lewis Carroll. A gente vê muita influência de Alice no País das Maravilhas quando lê os contos dela, por exemplo. A literatura da Leonora é muito carregada de nonsense. A gente vai ver muito uma certa crueldade, então tem algo do gótico também. Você vê ali a Leonora, a leitura do gótico. Essas questões de folclore muito no resgate que ela faz de histórias com bruxas, histórias com seres fantásticos, a literatura dela, isso já tinha na Corneta, a gente vai ver muito nos contos dela, histórias com animais fantásticos, histórias de metamorfoses. Nesse sentido, eu lembrei muito a Silvina Ocampo, eu percebi que eu tô num movimento aí com autoras do insólito, né? Foi a Silvina Ocampo, tá sendo a Leonora Carrington e, de um certo modo, a Patti Smith também, porque essas 3 autoras trabalham demais o sonho, né? São 3 escritoras que botam o inconsciente aí para jogo, que usam demais o sonho nas suas experiências, nos seus relatos, nos seus escritos, na sua literatura.
A Leonora Carrington passa por vários países, né? Em princípio, para fazer formação, a família dela queria que ela fizesse uma formação completamente diferente, mas acho que eles acabam desistindo, ela é meio incontrolável, e aí ela vai estudar pintura. Ela começa estudando em Londres, mas depois ela vai para Paris, aí é onde ela conhece os surrealistas, vai conhecer o Max Ernst. Mas por conta da Segunda Guerra, eles começam então aí esse trânsito, né? O Max Ernst era alemão, e aí ele começa a fugir. Ele é preso primeiro na França, depois ele é mandado para o campo de concentração, e ela começa aí esse trânsito, né? Acaba indo para a Espanha e vai ser lá na Espanha que ela vai ser internada num sanatório. Ela vai ter um colapso, ela vai sofrer um colapso, e ela vai narrar esse período aqui. Então ela vai ser internada em 1940 e por indicação de um amigo dela, que parece que valorizava muito essa... Isso é uma coisa dos surrealistas, né? De valorizar muito essas experiências do inconsciente, da psicanálise. Ela vai receber essa influência de um amigo chamado Pierre Mabille, e tá dizendo aqui que ele era um dos nomes mais notáveis do movimento surrealista. E ela o teria conhecido no México, em 43, que é quando ela vai escrever isso aqui, ou narrar, porque nos textos de apoio aqui do pós-fácil a gente vai saber que ela vai ter ditado isso, e ela vai ter 2 momentos de registro dessa experiência. Então ela primeiro vai fazer em francês, depois ela vai fazer em espanhol, vai fazer, enfim. Isso é uma coisa que acontece muito com a obra escrita da Leonora, né? Ela escreve em vários idiomas, em inglês, espanhol, em francês. E então ela vai ter 2 momentos de registro dessa experiência, e ela vai fazer por indicação desse amigo dela, que ele acha que para ela passar por esse trauma, para ela superar esse trauma, ela deveria escrever. Então ela não vai escrever só esse período de como foi esse período de trauma e como ela acabou sendo institucionalizada. Que foi um período de muita violência, né? Ela vai narrar aqui ter sofrido violência sexual, violências, brutalidades físicas. Ela não sabia que estava sendo internada. Ela descreve o surto aqui de maneira sensacional. E é uma coisa que me colocou muito em dúvida, né? Eu já li alguns relatos de surto ou de... não diria de surto, mas de internação. Eu li alguns livros em torno disso, como eu falei pra vocês, me interessam. Eu já li um livro chamado A Menina Submersa, que uma autora criou uma história em cima de uma experiência de uma pessoa esquizofrênica. E assim, pra quem tem contatos, teve... com pessoas que têm esquizofrenia e que estiveram em surto psicótico. É um livro muito interessante porque ele é muito próximo do que é a experiência de uma pessoa em experiência psicótica. Eu me lembrei muito também de um relato de internação, que é o livro da Mara Lopes Cansado, que é O Hospício é Deus. Mas eu não acho que a Mara Lopes Cansado, pelo menos pelo que ela escreveu ali, estivesse em surto psicótico, né? As pessoas eram internadas por qualquer motivo no passado. Eu acho que ela podia estar em algum tipo de sofrimento mental, mas não me parece que era surto psicótico. E ela vai narrar também a rotina dela lá, institucionalizada. Aqui a Leonora, então, vai descrever o surto que ela teve e os encontros que ela teve, como é que foi isso. E ela narra o delírio mesmo. E aí que entra a minha dúvida, e isso é uma questão até que os autores do pós-fácil vão esclarecer, eu vou falar o nome deles aqui agora, eu acho que é um esclarecimento importante, tá? Que aqui é o pós-escrito, deixa eu achar o nome aqui que é o Marcos Rogério Salgado. O nome do texto é Poética da Vertigem em Lá Embaixo. Acho que tem algum outro texto, deixa eu ver. Porque ele vai explicar uma coisa que é importante, eu acho, de ser explicada, que é o fato de esse texto ser uma elaboração póstuma. Então, de ele não ser o trauma em si, talvez ele não seja a descrição precisa do delírio. E eu acho que tem algo de uma parecença do relato do sonho, que também não é o sonho em si. Ele já é ali uma elaboração a partir do que a gente lembra do sonho, né? Mas é muito impressionante porque é muito parecido mesmo com o que normalmente é o delírio de uma pessoa num estado psicótico, né? E aí ela vai falar desse período, né, como é que foi ela ser institucionalizada, como é que era esse lugar onde ela foi institucionalizada e os delírios todos que ela tinha. E aí, gente, a gente pensa nesse livro aqui todinho, porque a descrição que ela vai fazer do lugar onde ela é institucionalizada é muito doida. É um lugar fantástico, é um lugar absurdo, assim, não tem como uma instituição ser daquele jeito, assim, por mais que várias instituições sejam absurdas, sim, tá? Eu, como servidora pública, sei que instituições
tem um quê meio de absurdo mesmo. Mas do modo como ela narra, o negócio é absurdo demais, né? E aí ela vai narrar como é a organização lá social, hierárquica, e as relações, e como são as pessoas. E o negócio, ele realmente escala para uma conspiração cósmica e política, exatamente como tinha acontecido aqui em A Corneta, né? Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai lá dar uma olhada na resenha da Corneta, porque aqui é uma história de uma senhora, né, ou de uma velha surda, que ela descobre que a família dela tá querendo colocá-la no asilo. Então os motivos são diferentes, e ela acaba indo para esse asilo, onde ela vai descobrir que esse asilo está ligado a quê? A uma conspiração cósmica e política, né? Então, e esse asilo para onde ela vai, ele também é esse asilo maluco, tem uns bangalôs estranhos, com uns formatos estranhos, as pessoas que estão lá dentro também são meio estranhas, enfim, elas têm umas motivações esquisitas, umas coisas meio religiosas, que é uma coisa que acontece aqui também. Né? Então a gente vê que essa experiência do trauma, do delírio, ela foi aproveitada de maneira altamente criativa, porque assim, não dá pra dizer que isso aqui é a mesma coisa da definitivamente não é a mesma coisa, mas a gente vê que existe sim uma inspiração pro que acontece na Corneta. Inclusive nessa questão de Eleonora Carrington ser uma pessoa muito em busca da sua liberdade, né? De ser uma pessoa que não nasceu para ser contida, para ser oprimida, para ser ajustada em moldes pré-concebidos, né, para viver vidas pré-ajustadas, né? Então você vê que ela tem esse ímpeto mas assim, a maneira como ela narra o delírio, eu fiquei muito impressionada, mas sempre partindo desse lugar, né, presumindo que o que ela faz aqui já é uma elaboração do que ela sente, do que ela lembra, do modo como ela sente esse trauma, né? Eu vou ler 2 fragmentos para vocês verem como a coisa é complexa. Percebi que minha angústia, minha mente, se você preferir, estava dolorosamente tentando unir-se a meu corpo. Minha mente já não conseguia se manifestar sem produzir um efeito imediato sobre o meu corpo, sobre a matéria. Mais tarde, minha mente exerceria influência sobre outros objetos. Eu estava tentando entender essa minha vertigem, que meu corpo já não obedecia a fórmulas estabelecidas na minha cabeça, as fórmulas da razão antiga, limitada. Que minha vontade já não se encaixava às minhas faculdades motoras. E como minha vontade já não tinha nenhum poder, era necessário primeiro liquidar a minha angústia paralisante e então buscar um acordo entre a montanha, minha mente e meu corpo. Esse é um fragmento da página 13. Mais adiante, eu vou ler um fragmento então agora da página 36. Certa noite eu estava sendo vigiada por José e Mercedes quando de súbito me senti horrivelmente deprimida. Senti que estava sendo possuída pela mente de Dom Luiz, que era um dos médicos lá do sanatório. Que seu domínio estava inchando dentro de mim como um gigantesco pneu de automóvel. Eu adorei essa metáfora. E ouvi seu vasto e imenso desejo de esmagar o universo. Fui penetrada por tudo isso como se por um corpo estranho. Isso era tortura. Fiquei convencida nesse momento que Dom Luiz estava ausente, o que era verdade. E eu só pensava em uma coisa, aproveitar sua ausência para escapar do poder impuro de seu ser. Ele me dera seu poder, certo de que eu não seria capaz de contê-lo, seguro de que era meu antípoda, seguro de que poderia me matar com uma injeção endovenosa de algum veneno virulento. Chorando, implorei a José e a Mercedes, que eram meio que enfermeiros ali, né? Que me soltassem e fossem comigo até Madrid para longe daquele homem terrível. Eles responderam, mas não seria certo viajar a Madrid sem roupa. José, contudo, me soltou e preparei minha bagagem, um lençol muito sujo e um lápis. Enquanto recitava liberdade, igualdade, fraternidade. Caminhei dolorosamente até o vestíbulo, seguindo por meu pequeno cortejo. Minha perna esquerda doía horrivelmente. Você vê que ela estava aqui bem, muito louca, né? E lá embaixo seria uma das seções desse lugar onde ela está internada. Ela faz um mapinha aqui do lugar. Como ela faz, como na Corneta tem um mapinha também, embora os desenhos da Corneta sejam filhos feitos pelo filho dela, e os lugares, né, eles têm nomes estranhos, ela dá nomes estranhos, né, ela tem um lugar que ela chama de África, Jardim da Cozinha, ela queria muito ir para lá embaixo, né, e num determinado momento ela começa a chamar esses lugares de Egito e Jerusalém. Então ela começa a fazer uma associação entre a sua figura e a desses médicos que comandam ali aquele lugar, entre a Santíssima Trindade. E ela diz que ela é o Espírito Santo, que ela é Jesus. Então
É um negócio assim, gente, muito doido. O texto tem um prefácio e um pós-escrito, né? Onde ela vai, no prefácio, ela vai dizer como ela achou importante fazer isso, porque ela entendeu a importância da saúde, né? Então é quase como se ela não tivesse atentado, né? Ela viveu essas coisas muito novinha, né? Então como ela não tivesse atentado para a importância da saúde. E, enfim, eu não sei como ela viveu depois disso e se o grau da desorganização dela psíquica foi realmente no nível que ela descreve aqui, porque se foi, ela ficou muito tempo mal. E pelo que ela descreve aqui, eu acho que o que mais me impressionou sobre a memória do trauma e sobre porque eu acho que ela não lembrou tudo isso, na verdade ela elaborou, então tem um quê de invenção, é que ela descreve ter sido submetida a tratamentos que deixaram ela muito dopada, muito catatônica mesmo. E em alguns momentos parece que ela teria sofrido algo como uma eletroconvulsoterapia, embora ela não descreva com esse nome. Porque parece que ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela dizia que ela era sedada e de repente ela sofreu uma espécie de coisa muito intensa, um terremoto, não sei o que, não sei o que lá. Então não dá pra saber se era um remédio, se era algo ministrado endovenosamente, como ela fala, ou se era de fato eletrochoque. Então, mas ela fala que ela tinha dias que ela ficava catatônica, ela fala que ela tinha dias que ela não lembrava de nada, que diziam que ela se comportava como um animal, que ela atacava as pessoas e que ela não lembrava direito. Então, assim, se ela tinha esses momentos, né, de ficar catatônica e não se lembrar, como é que ela lembrou de tanto delírio, né? Então, é por isso que eu acho que ela deu forma ao trauma, né, a esse momento difícil. Não necessariamente que essas coisas foram exatamente assim. Talvez ela tenha memórias fragmentadas, sei lá. Enfim, foi como eu imaginei. E, de fato, a gente faz conexões fortes com a corneta. Agora eu vou falar um pouquinho do Conto Espada Mexicano e outras histórias, que é uma coletânea de contos, né? Esse foi o primeiro livro dela que eu adquiri. E ele é um livro bem doido. E eu me lembro que na época que eu peguei pra ler, eu não tava, talvez, com a concentração ideal. Agora, como eu tirei férias, eu aproveitei que tinha lido a corneta, que tinha lido esse diário, falei, não, agora eu vou pegar esse livro pra ler. E aí consegui, porque já tava no clima Leonora, né? Já tava no espírito aí. E consegui, são 10 contos. Esses contos foram traduzidos de várias línguas diferentes. É um projeto que envolve 3 pessoas, eu vou ler aqui, né? Ele tem a organização de Dilce Valtric do Amarante, que também é a tradutora, e de Nora M. Basurto Santos, que é uma pesquisadora da Universidade Veracruzana do México e PhD em Linguística Aplicada da Universidade de Warwick do Reino Unido. A Dilce Valtric do Amarante é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. E então elas se uniram, né, pelo programa de tradução da Universidade, se eu não me engano, da Universidade Federal de Santa Catarina, e para fazer esse projeto aí de resgatar os textos da Leonora Carrington. E então são 10 contos, e que a Leonora escreveu em várias línguas diferentes. Então tem conto que ela escreveu em inglês, tem conto que ela escreveu em francês, tem conto que ela escreveu em espanhol. E foram todos traduzidos pela Dirce. E aqui a gente vai perceber, eu lembrei muito da Silvina Ocampo aqui, porque a gente vai ter muito essas histórias de crueldade. Então a gente tem muito... é uma autora de obsessões também, pra lembrar da Silvina, né? A Silvina tem muitas histórias recorrentes, histórias com criança, história com casa, né? E histórias com animais e crueldade. A gente vai ter a mesma coisa que com a Leonora, tá? Então a gente tem muito... A Leonora é muito essa autora que vai falar de casa, e é muito a casa da família, aquela casa de família vitoriana. Quando ela fala de criança, a gente vê muito uma experiência autobiográfica aqui, principalmente em contos como A Debutante, que é um conto sensacional em que a menina tem que debutar, a mãe vai fazer uma festa de debutante e ela não quer, então ela manda uma hiena no lugar, ela combina com uma hiena. Tem muitos animais mágicos aqui, animais que falam, animais que têm poderes. Existem cenas de muitos contos com histórias de metamorfose, que é uma coisa que tem na Silvina Ocampo também. Silvina Ocampo, pra quem não conhece, é autora argentina, tem resenha de livro dela aqui no canal. Tem um outro conto que é o Jemima e o Lobo, que é o último conto, também é uma história de uma menina. Sempre é uma menina numa família aristocrática. Ela é desajustada, a família quer que ela seja toda bonitinha, toda certinha, e ela não é, de algum modo.
É sempre uma menina muito alta, o que me fez lembrar dessa pintura que tá na capa da corneta, que se chama A Giganta, né? Que é uma giganta aí cercada de animais. Parece que a Leonora tinha um apreço por animais, inclusive ela vai falar muito disso aqui no diário da internação dela, né, de como ela tinha os rituais de purificação, evitava comer animais, evitava comer comida, ela julgava as pessoas pelo modo como as pessoas lidavam com animais, né, lá, se a pessoa tratava mal os animais, ela julgava que a pessoa era ruim, era uma pessoa espiritualmente subdesenvolvida, algo do gênero. E tem um que é Tia Sam Carrington também, onde ela também tem essa menina de uma família aristocrática, tem aí o sobrenome em comum, né? Então tem essas histórias que envolvem essa menina meio solitária de uma família aristocrática, numa propriedade grande, e de uma menina que meio que se embrenha na floresta, que lida com os animais, que tem algum tipo de iniciação com animais, ou vive algum tipo de metamorfose com os animais. E tem também histórias que falam de pais, figuras paternas cruéis. O primeiro conto é um desses, que é o conto de fadas mexicano, que é o conto que vai ter mais alusões à cultura mexicana de fato, onde ela vai trazer mitologia mexicana e vai misturar um pouco mitologia católica, fazer um mashup. Isso é muito a cara da Leonora Carrington. Ela faz isso inclusive na pintura. Então você vai ter esse pai cruel. E tem um outro que é, se eu não me engano, a Dama Oval, que é uma menina que ela também vai ter. A Dama Oval também, uma menina que vai ser punida pelo pai. Esse a gente também pode considerar, de certo modo, um pouco autobiográfico. É uma menina que vai ser punida pelo pai, que o pai vai destruir o brinquedo favorito dela, que é um cavalo. Essa é outra obsessão da Carrington, cavalos, né? Todos os textos dela tem cavalos, tá? Então a corneta tem cavalo, o texto, o lá embaixo tem cavalo. Aqui tem muitos cavalos, cavalo como símbolo da liberdade, então é um animal onipresente. A gente vê pinturas dela que tem cavalos, inclusive pinturas em que ela faz autorretrato e ela bota cavalo, né? Então tem cavalo de verdade, cavalos, né? Animais mesmo, cavalo de pano, cavalo de pau, né? E ela tem então muito esse apreço por esse animal como símbolo da liberdade. E existe aí um certo resgate de uma lógica pagã, que é essa lógica cíclica, né? Onde as coisas acabam. Então as histórias, além de uma certa crueldade, elas têm muita violência. Então, assim, as coisas vão acabar, as coisas vão morrer. Existem muito uma alusão ao lado sombrio das coisas. Há uma certa dualidade, né? Isso está muito na Sylvie Ocampo, essa dualidade está, de certo modo, na Patti Smith também, né? Mas eu acho que mais na Sylvie Ocampo. Que é essa coisa de que o bem e o mal convivem nas criaturas, né? E essas criaturas geralmente são crianças, ou são meninas, ou são mulheres, ou estão ligadas aos animais, né? Então elas estão ali associadas aí a conter contrários e ao conter o seu fim também, né? Então a ideia de um fim, de um consumir-se no fogo, de um infligir crueldade, de ser objeto de crueldade, enfim, isso tá muito presente aqui em várias histórias. Para quem gosta de historinha organizadinha, arrumadinha, previsível, esqueça, porque o nonsense aqui da velocidade 5 por alguns motivos, tá? Primeiro que o absurdo, ele vem, assim, a criatividade, a liberdade criativa da Carrington é uma coisa, assim, que escala píncaros, porque num conto, por exemplo, existe um personagem que ele enterra carros para fazer crescer cogumelos, assim, da onde que ela tirou isso? Não sei. Então essas coisas inesperadas, então os enredos, eles têm muitas essas coisas inesperadas e desnorteantes, sem contar que existe essa lógica onírica muito presente. Em que sentido? E eu falei isso quando falei da corneta. Em que a história, ela vai dando umas guinadas. Então você tem uma história, aí do nada ela dá uma guinada, ou seja, ela vira outra coisa. Aí do nada ela dá uma outra guinada, ela vira outra coisa. Então, que é como o sonho acontece, né? Você tá num lugar, depois você tá no outro lugar, depois aí você tá lá e tá no outro lugar, enfim, ou você tem uma pessoa, essa pessoa vira outra pessoa, depois essa pessoa vira outra pessoa. Então você tem esse inesperado de ambientes que vão mudando, de pessoas que vão mudando, ou na verdade, o andamento da vida do personagem que vai indo para lugares totalmente inesperado. Você tem histórias que não tem fim, né? Tem várias, que é como se... É muito sonho, assim. Você tava tendo um sonho lá, de repente a pessoa simplesmente acordou e o negócio acabou no meio. Então você tem histórias sem final.
E existe muito uma influência da literatura fantástica, né? Eu acho que se a gente for pegar as referências da Carrington, como eu ia falando, você tem o nonsense, você tem a literatura fantástica, você tem o gótico, né? A literatura inglesa é muito forte, né, nessa questão aí, tanto do gótico quanto da literatura fantástica, e quanto de um certo nonsense muito específico. E, embora a gente vá ter um fantástico muito específico latino-americano, que eu não sei o quanto a Carrington teria tido contato, mas considerando que ela viveu até 2011, eu acredito que tenha tido, mas não sei o quanto no período que ela escreveu esses textos, né, porque vários desses textos foram escritos na década de 30, na década de 40. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem bem como tem essa coisa do espírito das histórias do fantástico, de terror, né? História de terror. Né? Essa é uma história e ela vai servir para ilustrar a próxima coisa que eu vou falar. O nome é A Casa do Medo. E medo é uma mulher, tá? Então ela vai dizer o seguinte. Na nossa frente, reclinada à moda romana, numa casa enorme, estava a senhora. O medo. Ela parecia levemente um cavalo, mas era muito mais feia. Sua camisola era feita de morcegos vivos unidos pelas asas. O modo como eles se agitavam fazia crer que não estavam gostando muito daquilo. Esse conto ele é todo muito horripilante. É de uma menininha que ela vai passar por uma experiência junto com vários cavalos. E ela vai passar por essa experiência num castelo que é a Casa do Medo. E ela é atraída para essa casa, para essa experiência que tem algo de fantástico, mas é uma experiência com o medo. Então é como se ela fosse atraída pelo medo, né? Psicanalistas acho que vão adorar essa interpretação aí, de você ir cercada de múltiplos símbolos da liberdade, os cavalinhos, em direção ao medo, né? Então tem algo ali em direção ao risco, né, em direção à morte. Eu fico já pensando em ideias relativas ao erotismo, talvez. E então tem muito essa ideia de um buscar, de um jogar-se nesse lado do sombrio, né, do luminoso, né? E aí me fez pensar num texto que eu li quando estava trabalhando a Silvina Ocampo no curso Com Sonhos lá com a Tati. E eu separei uns trechinhos para ler. Eu li um texto que ele é um compilado, na verdade, ele é um livro compilado sobre escritoras do fantástico, escritoras do insólito. A ênfase dele é em escritoras latino-americanas. Mas o que eles falam ali, até pelo fato que eles fazem uma série de contextualizações, serve pra gente pensar a Leonora Carrington também, serve pra pensar até um pouquinho a Patti Smith também. O nome do livro é Contos Insólitos de Mulheres Latino-Americanas, Entrelaçamentos Teóricos e Críticos. Os fragmentos que eu vou ler são de uma autora chamada Ivone Massola Morgana Carniel. E ela tá falando sobre a Silvina Ocampo. Antes da Silvina Ocampo, dela entrar, de fato, na análise, né, que ela vai falar de uma obra da Silvina Ocampo chamada Ulisses, ela vai fazer uma contextualização sobre o fantástico escrito por mulheres, né? E nesse livro, no ensaio, tanto dela quanto o ensaio de introdução, que é feito por um outro autor, eles vão tentar pensar em toda a obra... todo o percurso do fantástico feito por uma série de autores, né? Desde a Christine de Pizan, passando pela Mary Shelley, Edith Wharton, enfim, muitas. E ela vai falar uma coisa da identificação das protagonistas, das autoras, dessas autoras do insólito, com o outro. Como num fantástico canônico escrito por homens, a figura feminina, ela era outremizada, ela era colocada no lugar do outro, como essa mulher que causava medo, essa figura que causava medo, que era diabólica. E como na literatura escrita pelas mulheres, essas protagonistas, elas vão ser as protagonistas e elas vão ter uma certa identificação com esse outro. Então esse outro ele vai ser tirado lá daquele lugar do medo ou da recusa e vai ser trazido aqui para o palco, né? Para o lugar principal. Então vou ler 2 trechos desse fragmento que eu acho que servem para a gente pensar Leonora Carrington também. Nas narrativas fantásticas canônicas, a mulher é retratada sob o ponto de vista de uma sociedade patriarcal que a coloca em uma posição de subalternidade e alteridade. A mulher nos textos fundadores do fantástico é vista como o reflexo de um outro, como um ser misterioso e enigmático, muitas vezes associado às bruxas, serpentes, demônios e outras entidades malignas. Aí no outro fragmento. Na literatura fantástica escrita por mulheres, predomina o princípio de alteridade, ou seja, a expressão nos textos do enfrentamento da mulher com o outro e consigo mesma.
Esses enfrentamentos eram representados por temas como as metamorfoses, a busca por identidade e o desejo sexual e suas variantes. Então, o outro aqui, nesses textos, né, você vai pegar as bruxas, ou essas mulheres que se transformam em animais, que tem algo de animalescas, que tem algo de, né, alguma identidade aí com figuras mitológicas. Elas não vão ser o outro que te apavora ou que te causa um mal. Elas vão ser as figuras principais que você vai acompanhar na história, né? Elas vão ser as protagonistas. E em autoras como a Silvia Ocampo ou como Leonora Carrington. Então, a questão aqui vai ser que vai passar a haver uma identificação com o outro, né? Vai passar a haver uma reflexão sobre o outro, uma relação com o outro, né? E eu acho que é uma maneira interessante de pensar. É interessante, inclusive, para repensar o gênero fantástico, né, ou os seus sucedâneos aí, porque o gênero fantástico ele vai surgir nessa época de um cientificismo, de um racionalismo que tenta encontrar explicações científicas para as coisas e relegar essas coisas do inconsciente ou da loucura, ou do inexplicável à subalternidade. E existe todo um movimento, já desde o romantismo, no sentido de repensar os limites do racionalismo, né? E de que maneira as mulheres fazem isso, né? E de que maneira elas vão tematizar isso é muito interessante para a gente pensar, né? E acho que essas autoras aí estão sempre com propostas interessantes, partindo até mesmo do lugar de onde elas estão escrevendo, que inclui também uma série de vivências enquanto mulheres artistas, né? A Leonora acabou cortando relações com a família dela. Ela, para sair do sanatório, por exemplo, a família dela precisou intervir, mas ela precisou casar com um cara, fazer um casamento estratégico para ter independência, né? Ela casou com se não era um artista, ela casa com ele na Embaixada do México. Ela dá um jeito de escapulir do sanatório. E ela casa com esse colega que ela conhece na Embaixada do México para poder ter independência em relação à família dela. E aí poder ir pro México. E ela nunca mais fala com o pai dela. Ela ainda vê a mãe, né? A mãe vai visitá-la quando ela tem filho. Mas ela corta a relação com essa família aristocrática e ela passa a se sustentar, né? Ela abdica da família, do dinheiro. Tem uma biografia que eu comprei, porque ela tá até com um preço bom, uma biografia dela, escrita por uma sobrinha neta dela, que é uma jornalista e crítica literária. Crítica de arte, eu acho, não tenho certeza se ela é só crítica literária. E ela escreve sobre a Leonora Carrington, ela descobre que ela é sobrinha neta dela e ela vai comentar, né, sobre essa relação aí familiar, porque a família tratou a Leonora Carrington como aquela figura banida, né, ovelha negra, não pode falar dessa mulher, sujou o nome da nossa família e tudo mais. Mas a Leonora Carrington vai então criar toda essa vida aí diferente com os seus pares novos, que são os amigos artistas que ela faz aí pela vida, e essa comunidade com a qual ela vai viver no México, né? E que ela vai se sustentar com a sua arte lá, né? Recusando aí essa vida, mas mobilizando essa experiência de vida dela de criança solitária e diferente numa vida aristocrática, e esse universo aí da mãe, né, do folclórico, católico também, na sua arte, né? Então ela não deixa de ter explorado, ela explorou também esse mundo, essa vida familiar na sua arte, tanto pictórica quanto literária, e também os traumas envolvidos, né, nesse processo aí de se descolar desse mundo e de criar uma nova vida, uma vida própria para si, né? Então, assim, um pouquinho da minha experiência aí com Leonora Carrington. É isso. Tomara que publiquem mais coisas. Eu não sei como ela é mais conhecida pela pintura. Eu não sei se tem mais coisa dela escrita. A tradutora desse livro aqui fala que eles estavam, sim, com planos de mais traduções dela. Então, eu não sei se eles estão planejando mais traduções. A tradução da Corneta foi feita por Fabiane Seques, né? Então não é a mesma tradução. E então não sei se a gente pode esperar mais traduções aí. Espero que sim, de Leonora Carrington.
Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.